pessoal. Então, quem estiver nos assistindo, se estiverem nos assistindo, por favor, deem um olá. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de conversas hegelianas pesquisadoras no Brasil. Hoje, nosso terceiro encontro. Tem alguém com a janelinha do YouTube aberta? Aí. Eu sou a Marlore Miranda, eu faço pós-doutorado em filosofia pela USP e eu estou aqui com a professora da UFABC, a Michela Bordignon. Tudo bem, Michela? Tudo bem, bem-vindas a todas, todos. Eu também lembro que esse evento tem o apoio da filosofia da UFABC, do GT Hegel, da Sociedade Hegel Brasileira e da Sociedade Ibero-Americana de Estudios Hegelianos. Esse evento foi pensado a partir do fato de que o Brasil, desde sempre, mas especialmente nos últimos anos, tem um desenvolvimento bastante interessante nos estudos hegelianos, como em traduções da obra desse autor e de autores contemporâneos a ele, que dialogam com Hegel, né, como Fichte e Schelling, e também debate sobre o quão é pertinente e atual a pesquisa sobre a filosofia de Hegel, como em retomadas e críticas por outros autores contemporâneos a nós, né? Por exemplo, a Judith Butler ou mesmo o Axel Honneth. Nesse sentido, a participação de mulheres nessas tradições e discussões, apesar de ser de grande qualidade, ainda é minoritária. Então, nós, né, a Michela e eu também, pesquisadoras da área, pensamos em convidar algumas mulheres que têm uma produção de qualidade a respeito desses temas para conversar conosco sobre essa produção, valorizando, assim, né, as protagonistas desse debate no Brasil e reiterando as referências femininas nessa área. Essas conversas, elas também visam abrir o diálogo com jovens estudantes, sobretudo com jovens alunas, para que conheçam esses trabalhos e essas referências também, e que isso possa estimular a participação nos debates sobre filosofia alemã e a ocupação efetiva desses lugares. As conversas anteriores com as professoras Verra Chama, da Universidade Federal do Amazonas, e com a Márcia Gonçalves, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, estão disponíveis aqui no canal do Grupo de Filosofia Alemã da UFABC. Deixem seu like, inscrevam-se no canal. Também já deixo o convite para acompanhar as nossas próximas conversas, nas próximas 2 segundas-feiras de agosto, que serão, então, com a pós-doutoranda pela Unicinos, a Poliana Tidre, e também com a professora da Universidade Federal de Goiás, a Márcia Zebina. Hoje, então, para conversar com a gente e completando esse nosso mapa regional do Brasil, né, a gente tem 5 pesquisadoras, uma de cada região do país, estamos com a professora da Universidade Estadual do Ceará, a Marli Soares. Tudo bem contigo, Marli? Tudo, Marlore. O prazer estar agora aqui com vocês, não é? Tão longe, tão perto, não é? A filosofia. Né? E a Michela também, que está aqui. Né? Eu quero cumprimentar todas vocês com muita alegria, todos que já estão participando. E assim vamos dançar na ciranda hegeliana. Não é? Que maravilha! Bom, Marli, que prazer poder conversar contigo hoje. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Olha, a primeira pergunta, a nossa clássica primeira pergunta, a gente queria saber um pouquinho, que eu queria que você apresentasse também para quem ainda, os poucos que não te conhecem, porque na comunidade hegeliana você já é muito conhecida, mas você pode apresentar um pouquinho qual é a sua trajetória de pesquisa. Então, como é que você chegou no maravilhoso mundo da filosofia? Em particular, como é que você, no Ceará, né, chegou a se preocupar com um autor alemão de 250 anos atrás, né? Porque essa preocupação com Hegel é a sua trajetória que vai cruzar Hegel com Eric Weil, Maritain, outros autores, em várias áreas. Então, estamos curiosos de saber mais sobre isso. Eu acho que todo mundo quer saber mais. O que te levou a desenvolver essa trajetória e como ela se articula? É interessante
A gente, quando vai falar, fazer uma autorreferência, que hoje até é proibido quase, né? Você falar de você mesmo, isso, a gente falar da gente, do que é melhor falar do outro, né? Mas é sempre uma chamada de uma identidade própria nossa, não é? E uma identidade construída pelo outro. Então, por isso que é interessante, eu digo sempre para os alunos e meus colegas, tudo isso, que nós temos duas identidades. Uma é que você tem mesmo consciência do que você é, do que você faz. E a outra identidade é a construída que vem da alteridade. Não é? Então, nós já começamos com a dialética. Não é? Então, nós temos uma unidade em aquilo que eu sou e aquilo que os outros pensam. Então, essa aposta de Marlore e Michela, eu agradeço bastante o convite, quando é assim que ela fez, está ótimo, eu já estava nessa então, né, fazendo um grupo aqui em Fortaleza sobre filósofas debatendo filósofos. Né? Então, nós temos um pequeno grupo já nessa situação aí que vocês tiveram a prioridade de colocar no Brasil todo e além do Brasil. Né? Então, nós estamos juntas, a todos os grupos que estão se formando aqui no Brasil, né? São muitos grupos em todo sentido, mas a filosofia também mostrou agora, não é? Através desses nossos pequenos eventos, mas é do pequeno que a gente torna grande, é dos pequenos eventos que nós vamos também, não é? Ampliando essa pesquisa filosófica no Brasil. Então, o meu itinerário filosófico, eu sempre digo, lá na universidade, que eu faço filosofia desde o jardim da infância, não é? Que quando nós construímos, ou iniciamos aqui o mestrado em filosofia na UES, nós éramos apenas 2 professores que tinha desde a graduação até doutorado de filosofia. Eu dizia, então, nós somos do jardim da infância, a graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, tudo em filosofia, não é? E os outros professores já tinham variação aí na escolha das profissões, né? Quero falar de estudos. Então, como começou a minha vida filosófica? Todo mundo sabe que eu sou religiosa, né? Quer dizer, nome, participo de um instituto josefino, chamado Instituto Josefino, de uma congregação, primeiro vou colocar, de uma congregação nordestina, nascida aqui, em Fortaleza, no Ceará. E, então, esse instituto, ele tem, como se diz na linguagem canônica, religiosa, que vocês vão ouvir também hoje, exatamente, ele tem um carisma, não é? Esse carisma, a gente tem como carisma fazer alguma coisa, fazer, né? Então, nós temos, por um lado, a ajuda aos sacerdotes, pronto, aí você, né? Ajuda o apoio aos sacerdotes, de modo especial, na formação deles, né? E o outro, as crianças sofridas, as crianças perseguidas, como nós chamamos, né, aqui, as crianças do mundo inteiro que passam fome, as crianças usadas, as crianças exploradas, as crianças desse mundo todo que está aí desafiando a gente, essa geração que se chama criança mesmo, né? Em todos os sentidos. Então, a partir desse carisma, que é essa intuição mais canônica, mais espiritual também, né? Eu fui chamada a fazer filosofia. Eu não sabia nem que era filosofia. Eu acho que 17 anos, e quando fui chamada, olha, você vai fazer o vestibular de filosofia para você, e eu era muito empolgada com letras, né, com assim, na minha juventude, né, jornalismo, e estudar línguas, eu gosto de estudar línguas,
tudo isso, mas me deparei com esse convite de alguém, né, que dirigia o instituto, e eu disse, eu estudar filosofia, não sei nem o que é isso, não é? Mas, como se diz na nossa linguagem, no nosso contexto, eu fui fazer vestibular. Nesse tempo, só tinha vestibular na faculdade católica chamada FIFO, Faculdade de Filosofia Fortaleza. Então, era católica. Entrei, né, fazer o vestibular na católica, que existe hoje, né, exatamente, e passei no vestibular. Eu passei no vestibular muito bem. Eu sempre fui uma criança, vou dizer criança que gosto de estudar até hoje, não é? Gostava e gosto ainda e continuo estudando. Para mim, o estudo é uma missão, né? O estudo é uma missão, não é nem um peso assim, né? Agora, uma missão leve, né? Também não vou morrer por isso, nem por aquilo, não é? De maneira nenhuma. E fui fazer esse curso e me deparo com os professores que estavam chegando da Alemanha, né? Aí o Manfredo Oliveira. E o Manfredo Oliveira, grande que nós conhecemos, não é? Agora está fazendo, inclusive, os seus 80 anos, fizemos já tanta homenagem a ele. Todo semestre o Manfredo dava uma disciplina para nós. E olhe lá, gente, não era brincadeira. A gente estudava filosofia, não é? Aquilo que nós estamos estudando hoje, eu digo assim para os meus alunos, eu digo, gente, isso que eu já aprendi na minha graduação, vocês já estão no doutorado, no mestrado, não é? E tudo isso. Então, houve essa facilidade, por um lado, uma facilidade de abrir os horizontes. O Manfredo Oliveira tinha chegado da Alemanha, né? E assumiu mais a direção, que todos os semestres a gente tinha realmente um grupo bom de professores, não é? Quer dizer, na Católica. É certo que tantos os professores da UFC e, de modo especial, da UES, são todos ex-alunos da Faculdade Católica de Fortaleza. Passaram, né, por esse... E que valeu a pena, com muita seriedade, com muito esforço. Eu fui fazendo isso, mas estudando tudo isso, desde de Heidegger, de Hegel, de Kant, de hermenêutica, de tudo, Wittgenstein. Então, tudo nós fomos passando com a nossa pouca experiência de jovem, não é? Mas com toda essa bagagem bem feita que o Manfredo Oliveira colocava, não é isso? Então, muito bem, terminando a minha graduação, terminei brilhante, também fui convidada para ser professora da UES. Assim que eu comecei, alguém me telefonou e disse assim, Marli, olha, eu estava dando aula de matemática no colégio da gente, nesse tema, e fui convidada pelo professor Petrola, que foi um dos reitores da UES, que já faleceu, do jovem, que estudou, inclusive, na França. Ele, então, me chamando para ser professora da UES. Eu digo, eu terminei outro dia a filosofia. Ele disse, não. Aí você vem, não é? Que a gente vai fazer uma seleção aqui na UES e a gente, professores, que podem aqui começar nos ajudando, porque são muitos alunos na graduação da UES, eram muitos alunos de FIA, gente, era não é pouquinho, não, era 3 turnos de filosofia, já não é mais a católica, não é? Quer dizer, agora já estou no outro campo, não é? Um campo mais público, não é? Uma instituição pública, estadual, e aí, então, esse mesmo grupo que saiu da Faculdade Católica, nós somos todos para a Universidade Estadual do Ceará, né? Quer dizer, o próprio governador assumiu, não é? Fechou nesse tempo a FAFFO pelas opções, né? Essa questão de opções pelos pobres e tudo isso, o sustento também difícil. Então, o próprio governador, nesse tempo, que era o Tarso Gereissati, que hoje é senador, então, assumiu e todos os alunos passaram exatamente para a Universidade Estadual do Ceará. E eu estou na Universidade Estadual do Ceará, esses quase 40 anos só, dando aula. Terminando essa graduação, como estou dizendo para vocês, eu chamo desde o jardim da infância,
Então, nós ficamos... e hoje mesmo, eu pensando isso, não é, de manhã, lembrando que ia dar essa conversa aqui com vocês, assim, muito livre, e o Petrola, que esse professor, que realmente tinha mais assim, idade, foi professor da Faculdade de Filosofia, e também era das três, não é? Da UES e da Federal também. Todos os três trabalhavam nesses três ambientes, não é? Então, surgia a necessidade, né, de a gente fazer o mestrado. Tudo era muito mais fácil, gente. Você nem lembra que em 80, né, não sou mais jovem, nem tem uma caminhada, mas era fácil eu pensar, meu Deus, nós saímos daqui para Belo Horizonte sem nenhuma preocupação, tinha bolsa, tinha tudo, não fez seleção de nada, não é? Eu fiz o mestrado na UFMG, não é? Aí nós, acho que vários, né, um grupo de professores, assim, o Petrola em convênio naquele tempo com o reitor da UFMG, então ia mandando aqueles professores, né, de acordo com a necessidade. Chegamos lá em Belo Horizonte, eu fui a primeira logo que me ofereci, que disse, não, eu vou fazer, né, continuar a filosofia para fazer mesmo, quer dizer, o que eu gosto de fazer. Como eu digo, a filosofia é um campo que eu me realizo e gosto também, tenho prazer pela filosofia. Então, nós fomos para em 82, 83, por aí, você não tinha nem nascido, realmente começamos a questão, antes do mestrado, isso é muito interessante também, o Manfredo começou a fazer, isso aqui eu faço questão de repetir, o Manfredo fez um curso de filosofia, uma especialização em filosofia política, muito bem. Né? E sobre a lógica, são os dois cursos, que eu digo, especialização, fizemos uma especialização, assim, depois da graduação, trabalhamos bastante, demos aula, estudávamos bastante também na própria universidade, ficamos na UES, todo mundo estudando sábado à tarde, coisa que hoje não existe mais. Os professores, não eram os alunos, não, gente. Os professores. Então, ficavam estudando, um ajudando o outro, isso, aquilo, outro. Então, decidimos o curso de especialização. Vamos fazer filosofia política. Vamos chamar o Manfredo. Né? O Manfredo, nesse tempo, e ainda né? Mas o Manfredo, já vamos chamar o Manfredo. O Manfredo vai dar o curso de filosofia política e depois ele vai dar um curso de lógica para eles. Não é? Muito bem, começamos a filosofia política, o estudo, não é? E o centro era realmente Hegel, essa filosofia política. E vocês sabem que nós da UES, os professores da UES na época, em 84, 85, tudo era Marx, era tudo, era o marxismo. O Janote vinha aqui falar, tinha vez que o Janote vinha falar, mas você está falando de Marx? Eu digo, sim, ainda tem muita gente passando fome, tem muita gente assim, a gente tem que falar, e eu dizia, discutir com o próprio Janote, né, que lembramos agora também com muito carinho, não é? Ele veio de não sei quantas visitas aqui. Sim, a gente tem que falar ainda de Marx, tem que falar ainda de Hegel, tem que falar de tudo isso, porque a situação é essa. Né? Aí uma freira começou a dar aula sobre Hegel, que era a filosofia do direito. Aí eu disse, sim, a gente só estuda Marx, não estuda Hegel. Nós, né? Quer dizer, nós estudava Marx naquele tempo, todo mundo é marxismo, né, nesse sentido. E aí eu disse, não, eu não vou, porque eu não conheço o Hegel, como que eu vou estudar Marx se eu não conheço o Hegel? Na minha cabeça, naquele tempo, era assim, né? Como que eu vou, que toda hora fala de Marx e veio de Hegel, e Hegel não sei o quê. E aí não, eu vou decidir estudar Hegel, por isso que eu estudo, gente, né? Porque eu entender o pensamento de Hegel. Porque toda vez, ainda tem, eu vi aqui até os comentários, sim, Hegel é pressuposto também da compreensão de Marx. E como que vocês não conhecem Hegel? E estão estudando só o próprio Marx? Aí eu vou fazer minha dissertação de mestrado em Hegel, porque eu quero conhecer Hegel.
nesse momento, que tanto todo mundo fala e nós não estudamos. Muito bem, fui para Belo Horizonte. Quem era que estava lá, que era o intérprete de Hegel daquela época? Eu quero o Lima Vaz. Não tinha outro. Porque eram marxismos e hegelianismos, não é? Tinha o Cirne Lima, que passava por lá, o Denis também passava por lá, né? Mas como a gente ia estudar aqui com o Alfredo, e o Bicalho, que era marxista, e eu cheguei e disse, olha, eu vou fazer essas cadeiras ainda do marxismo, certo? Porque eu não quero mais estudar Marx, não. Eu quero agora estudar Hegel para eu compreender melhor Marx. Era essa que era a... Ele disse, Marli, como é que você... Eu digo, não, gente, olha, eu já li o Capital, eu já fiz tanta coisa, mas eu quero agora estudar, não quero mais saber da economia, dessas coisas ainda não. Eu quero primeiro, depois eu volto para essa história. Aí o professor Bicalho era um marxista assim, interessantíssimo, né? Brincava lá da UFMG, e eu cheguei, e a gente saía daqui, gente, sem orientador nenhum, sabia? Quem vai nos orientar lá? O grupo, não é? O grupo de professores que estão todos ainda. Quem vai nos orientar? Eu ouvi falar Lima Vaz, que é intérprete de Hegel, não é? Todos os artigos que eu vejo na síntese, né, as traduções dos pensadores, e eu vou atrás dele. Eu não quero nem saber. Eu disse desse jeito, porque era aquela distância, sabe? Tem uma distância, assim, né, que a gente vai criando dos professores. E eu cheguei, eu disse, eu vim fazer uma dissertação mestrado e eu tenho de ter orientador, não posso fazer teste sem ser orientador. E os meninos, mas tu é louco, tu vai falar com quem? Eu digo, vou falar com o Lima Vaz. Mas a gente não fala assim com o Lima Vaz. Por quê? Ele não é professor, não. Ele não está dando aula, não é? Vocês veem, a gente tem de já, não é, quebrando-se muitas separações, né, assim, aquele mito. Aí eu bati no gabinete do professor, ele chama padre, porque ele é padre também, né? Entrei e bati, ele abriu a porta, né? E a turma lá fora, menos mineiros, mas aquela distância, tudo isso, eu disse, não, eu tenho que resolver a vida. Eu vim para cá, foi para fazer o mestrado. Eu preciso de um orientador. A dissertação é sobre Hegel, então eu tenho que procurar o professor que trabalha Hegel, né? Não é porque nem questão de amizade, que eu nem conhecia. Então, bati, ele me aceitou primeiro, né? Me cumprimentou, tudo isso, aquilo outro, eu disse que eu tinha vindo de Fortaleza, do Ceará, e fui nesse para estudar, fazer uma dissertação sobre Hegel. Mas a gente não tinha orientação, não sabia quem ia ser orientador, porque falaram que a gente ia ficar aqui, depois a gente ia escolher. Eu quero logo fazer a minha dissertação